for inviting me to be here today Muito to speak obrigado to you por me about this convidar important para initiative falar com related to dam vocês sobre safety as in Brazil. iniciativas de segurança de On barragens behalf no of the Canadian Brasil. Dam Em Association, nome I'm da very pleased to Associação be here Canadense de to Barragens, é share um with you prazer today estar aqui some of para the compartilhar com initiatives vocês and algumas das ideas that we have in Canada iniciativas e as related to dam ideias que nós safety temos no Canadá and relacionadas à provide some segurança de recommendations barragens e for também you to fornecer consider algumas in your recomendações para policy and vocês regulation considerarem development. no desenvolvimento das suas I'd regulamentações like to also e thank políticas. Eu Senhor gostaria também Bustamante de for being agradecer our gracious host today. ao nosso He also organized a very anfitrião de effective hoje, que meeting this morning organizou uma with, reunião muito members of the eficaz hoje de manhã Legislative com Advisory membros Committee, do Comitê and we derived a lot of do benefit Senado from that and brasileiro. have Nós modified our presentation fomos muito for you accordingly. beneficiados com a apresentação que nós assistimos mais cedo. Next slide. Próximo slide, por favor. My presentation A minha today will be a apresentação mixture hoje of vai ser slides uma in mistura de Portuguese slides and em in English. português e em inglês. Some of the slides Alguns dos were slides developed, foram over the weekend desenvolvidos and no today. final de semana e também So, hoje. thank you Então, to the, muito translators obrigado for aos translating the slides from tradutores por Friday's fazerem version. a tradução. By way of introduction, Como I'm a apenas uma specialist in dam introdução, eu safety sou um with over especialista 30 years of em segurança experience. de barragens, tenho I mais de 30 specialize anos de in tailings, experiência, tenho hydroelectric dams, and so on. especialidade em barragens de terra, energia hidrelétrica, rejeitos, manejo de águas de Minas. Sou um membro da Associação Canadense de Barragens, eu sou membro do Conselho desde 2008 e em 2008 eu dei início ao Comitê de Barragem de Mineração na ABC. E neste período, até 2014, nós trabalhamos no desenvolvimento de um boletim técnico relacionado à segurança de barragens de mineração. Eu também conduzi vários workshops sobre análises de ruptura de barragens e também de rejeitos e também conduzi várias outras iniciativas. Em termos da nossa apresentação de hoje, nós teremos uma discussão breve sobre as barragens no Canadá, a regulamentação da segurança e fiscalização de barragens no Canadá, algumas das modificações regulatórias que estão acontecendo no Canadá atualmente. Falarei também sobre a Associação Canadense de Barragens e o que nós fazemos, algumas das tecnologias que podem ser consideradas, a Associação de Mineração do Canadá, o que eles fazem, como nós trabalhamos juntos. Também falaremos de algumas recomendações relacionadas. Na verdade, falaremos do acompanhamento do desastre da barragem de Mount Polley, que aconteceu em 2014, e falaremos sobre as recomendações para o Programa de Segurança de Barragens Brasileiras. Existem mais de 10 mil barragens no Canadá. Mais de 1.000 são consideradas grandes barragens, com mais de 15 metros de altura. Nós temos energia elétrica, mineração, e alguns de vocês são familiarizados com a nossa geografia. Nós temos 10 províncias e nós temos 3 territórios também que ficam ao norte. Em relação à segurança de barragens no Canadá, essa não é uma responsabilidade nacional, não é uma política nacional, é algo provincial e territorial. 4 províncias têm suas próprias regras específicas de segurança de barragem e outras províncias e territórios utilizam a Associação Canadense de Barragens para apoio aos seus atos e regulamentações. Nós temos uma boa colaboração entre os proprietários de barragens e os reguladores. Cada província tem estratégias e ferramentas diferentes para assegurar a nossa conformidade e mitigar os nossos riscos. Em British Columbia, na Colômbia Britânica, onde nós tivemos o desastre de Mount Polley em 2014, em fevereiro de 2016, eles aumentaram as multas no esforço de tentar fiscalizar e implementar as nossas regras. São aproximadamente, nós temos de 100 mil dólares canadenses para 1 milhão de dólares canadenses. Existem 2 províncias que estão passando por grandes revisões relacionadas a regulações na Colômbia Britânica e em outras partes, em Alberta. Nós temos no nosso programa de regulações de barragens, nós realizamos revisões de legislação, códigos, diretrizes internacionais. Eles também desenvolveram diretrizes para a Alberta e também se referiram às nossas diretrizes da ABC como melhores práticas a serem consideradas. Elas não estão criando uma recomendação própria, eles estão utilizando as diretrizes técnicas para ajudar
a prover o apoio técnico. Como visto nesse slide, vocês podem ver o contato do Javid Iqbal, que é o gerente de segurança de barragens. Ele é o chefe da nossa comissão, e ele passou por essa revisão. Da mesma forma, na Colômbia Britânica, tivemos uma revisão do código, nós chamamos de segurança e recuperação, o Código de Segurança e Recuperação que regulamenta as barragens de rejeito, fizeram uma análise também semelhante. Mais uma vez, essas duas províncias fizeram uma revisão mundial de diferentes regulamentações. Estão dispostos a compartilhar esses processos, essas regras com vocês. A Alberta e a Colômbia Britânica não estão prescrevendo como fazer as coisas em termos específicos. Estão apenas demonstrando, através das suas diretrizes, as diretrizes nacionais que devem ser seguidas. O nosso contato na Colômbia Britânica é o Al Hoffman. A Associação Canadense de Barragens foi fundada na década de 1950. É uma associação sem fins lucrativos que depende de trabalho voluntário dos profissionais da comunidade de barragens. A nossa mesa diretora representa todas as províncias e territórios. Nosso objetivo é a segurança de barragens. Nós somos reconhecidos internacionalmente e aqui nós temos esse exemplo. É muito bom o Brasil ter entrado em contato conosco para que nós pudéssemos compartilhar nosso conhecimento. A nossa visão é que todas as barragens no mundo, elas têm que ser seguras, bem administradas e beneficiar a sociedade. A missão da ACB é incentivar a cooperação, progredir nos conhecimentos e compartilhar conhecimentos. Temos aproximadamente 50 membros corporativos, aproximadamente 800 membros individuais. Os nossos membros são de diferentes partes da indústria de barragens. O nosso produto principal são as diretrizes de segurança de barragens. Eu tenho aqui uma cópia para mostrar para vocês o escopo que ele cobre, que essas diretrizes cobrem. Então, senador Ferraço, essas são as nossas diretrizes de segurança de barragens. É um documento técnico, eu já solicitei algumas cópias que serão entregues para vocês e fala sobre diferentes aspectos relacionados à segurança de barragens, aspectos técnicos. Temos vários boletins técnicos também, nós temos os perigos sísmicos, nós temos os diferentes detalhamentos importantes. Também temos itens específicos relacionados à segurança pública relacionada a barragens. Quando nós temos diferentes, por exemplo, nós temos uma barragem onde as pessoas estão nadando ou estão usando seus barcos, elas podem estar submetidas a riscos, e esse documento vai falar sobre isso. Nosso interesse hoje é esse documento que foi publicado em 2013. Esse documento, ele mostra a definição das barragens de mineração e os seus guias também abordam os aspectos únicos da barragem de mineração com um ponto de vista ambiental para o projeto de área inundada. E também houve um documento da Austrália que falava sobre grandes barragens e nós expandimos isso, fomos além disso em relação ao Canadá. Esse é também um problema de fechamento de barragens, é um problema no Canadá e nós abordamos isso no documento também. A nossa diretriz da ACB para a segurança de barragens também fala sobre a estrutura de classificação de consequências e informa o critério do projeto com inundações, terremotos, fator de segurança. E houve também algo parecido de classificação aqui no Brasil, falando sobre as consequências que existiriam se houvesse algum tipo de ruptura na barragem. E nós também abordamos isso no nosso documento. Aqui é um exemplo dessa categoria de consequências que existe uma tabela que classifica tudo com a população em risco, a perda de vida, com valores ambientais e culturais, infraestrutura e economia. E fala sobre cada um dos itens em relação se a categoria é extrema, muito grande, significativa ou baixa. E nós tentamos classificar
esse aspecto de uma forma abrangente. Aqui é um slide que está em inglês, me desculpe. A pergunta veio de manhã em relação à ACB, o guia da ACB ser referido em regulações e códigos e como que ela operaria. E vocês podem notar que na Colômbia Britânica nós temos muitas regulações e códigos, e se nós referenciarmos isso nos nossos códigos, com certeza isso vai aparecer no guia do ACB. E vamos tentar referenciar as permissões de construção como condição de construção para operar. E nós também continuamente melhoramos a nossa segurança das barragens e preferimos a agência governamental em fazer esse tipo de documento. Nós mudamos as regulações e os códigos para deixar as melhores práticas atuais serem escritas no documento, não só as melhores práticas. Em comparação ao Brasil, o Brasil tem uma política nacional e o Canadá não tem. E o Brasil tem uma classificação de barragens que é uma combinação de consequências e riscos, e o Canadá é baseado somente em consequências. O Brasil tem um guia técnico limitado para apoiar a segurança das barragens, e o Canadá tem um guia extensivo em relação à informação e inspeções e monitoramentos regulares, e isso vai estar escrito no documento que eu mostrei para vocês também. Aqui, em relação à Associação de Mineração do Canadá, nós somos uma organização nacional da indústria de mineração canadense, e a Associação de Mineração está relacionada com mineração, e em relação ao problema que nós tivemos nos anos de 1980 e 1990, nós tivemos um programa que foi criado em prol da mineração sustentável, com práticas de liderança mundial, e o Canadá ajuda vários países que passaram por um problema como o nosso. O manejo de rejeitos é uma área-chave. Então, muitas pessoas se referem à MAC como manejo, e os aspectos principais disso estariam relacionados a um instituto que combina vários tipos de regulações, não só um. Um exemplo disso é um documento norteador que eu posso mostrar aqui, um guia de gerenciamento de instalações de rejeitos, e também a criação de um manual de operação e manutenção, e também eles estão traduzidos em espanhol e estão disponíveis no nosso site para vocês poderem ler. Eles são abertos para todas as pessoas que quiserem ler este documento, e também eles seguem a mesma regulação que nós estávamos mencionando anteriormente em relação à mineração e aos outros tópicos. Em relação à política e compromisso com os manejos de rejeitos, também temos um sistema de manejo de rejeitos e uma atribuição de prestações de contas e responsabilidade pelo manejo de rejeitos, e uma revisão anual do manejo de rejeitos. E tudo isso está no Manual de Operação e Manutenção e Monitoramento. Em agosto de 2014, houve um problema em Mount Polley e liberou 17 milhões de centímetros de água e 8 milhões de rejeitos. Não houve nenhuma morte. As causas relacionadas às caracterizações inadequadas das condições da fundação e do projeto. E essa causa foi mostrada no projeto. Os problemas dessa investigação, desse desastre, houve um comitê que lidou com isso, a melhor tecnologia disponível
e o cenário que foi analisado, eles tentaram olhar a variedade disponível, que elimina a água da superfície oriunda do represamento, e selecionou-se também com base na BAT, essa melhor tecnologia disponível, a partir dos processos de gerenciamento de riscos específicos do local, e as melhores práticas disponíveis estão em conformidade às diretrizes da MAC, e esse é um outro exemplo de que as diretrizes do Canadá estão relacionadas às regulações do Canadá em geral. O próximo slide, mais uma vez, está em inglês e está relacionado com o guia técnico de desenvolvimento, que vai ser melhorado e referenciado como o guia de segurança de barragens ou referenciado como um guia técnico do CDA, do ACB. Utilização também de um guia MAC para esse manejo dos aspectos e haverá pessoas que irão revisar a segurança da barragem e um engenheiro responsável por tudo isso. Aqui a confusão que existe em lugares de mineração em que não tem ninguém responsável por essa barragem. E deveria haver uma pessoa designada para fazer esse manejo da segurança da barragem. E essa pessoa iria olhar o aspecto geral da segurança dessa barragem. Aqui existe um conceito de manejo de risco importante que foi introduzido em 2014 num boletim de barragens de mineração do ACB e foi revisado em março de 2016. E as barragens de mineração melhoraram com o tempo e multiplicaram o número de engenheiros que são envolvidos no seu design. E também existe um consultor que faz parte do time, do grupo, que vai ajudar ao programa de segurança das barragens depois que a barragem for construída. Este consultor vai ser responsável a auxiliar o engenheiro responsável. E ele não é a pessoa que faz o desenho da sua estrutura, da barragem, mas ele é um candidato que auxilia este engenheiro responsável. Qual é o valor desse engenheiro responsável? Ele é uma parte integral da equipe de segurança das barragens, ele dá apoio aos proprietários se houverem algumas mudanças, ele deve ser proativo com a segurança de barragens, ele pode apoiar os proprietários em alguns desafios e também apoiar os proprietários a otimizarem seus programas de segurança. Na Colômbia Britânica, eles estão utilizando alguns requisitos muito importantes. Isso ainda não está acontecendo em algumas barragens de não mineração. Este conceito ainda é um conceito muito novo. Essas minerações, essa barragem de mineração, essa barragem de mineração é um conceito que existe há muito tempo, mas essas barragens de não mineração estão sendo incentivadas a fazer isso também. Temos que considerar a inclusão dos engenheiros responsáveis neste processo. As revisões de segurança de barragens. Eu entendo que no Brasil vocês têm requisitos para terem atualizações periódicas e inspeções periódicas, e assim por diante. No Canadá, nós temos esse termo DSR, que são revisões de segurança de barragem, que é um processo periódico. Nós tivemos várias revisões que foram realizadas de uma forma bastante abrangente. As nossas revisões de segurança consideram vários aspectos. Elas acontecem em diferentes jurisdições.
E acredito que no Brasil vocês também tenham revisões parecidas. Aqui nós temos o escopo do que nós abrangemos nas nossas revisões de segurança. Como nós tivemos uma grande variedade nas revisões de segurança de barragens, a nossa Associação de Profissionais de Engenheiros da Colômbia Britânica tentou estabelecer um documento bastante abrangente e também a Associação Canadense de Barragens também está tentando desenvolver um guia para que essas revisões sejam ferramentas muito valiosas, especialmente para os reguladores, para que dessa forma eles possam afirmar que essa barragem é segura. Em resumo, nós temos que focar nas orientações técnicas. Os nossos guias atualmente focam nas grandes barragens, enquanto as barragens de pequeno porte podem representar um grande risco. Vocês deveriam utilizar os guias da MAC, que é a Associação de Mineração do Canadá, e também observar as revisões. Ou seja, a segurança de barragens é fundamental. O Brasil possui uma política de segurança implementada, isso é ótimo, mas acredito que vocês se beneficiariam com outros guias, e nós estamos aqui para ajudá-los. Thank you very much, Mr. Small. Muito obrigada. Vossa Senhoria pela exposição clara, inclusive com todo o arcabouço técnico da experiência canadense. Sem mais delongas, passo a palavra ao segundo expositor, que será o Dr. Carlos Henrique Medeiros, diretor técnico do Comitê Brasileiro de Barragens, também pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui em nome do Comitê Brasileiro de Barragens. A segurança de barragem tem sido um esforço contínuo no Comitê Brasileiro de Barragem há mais de 30 anos. E tivemos a felicidade de colaborar, inclusive, com a elaboração da Lei de Segurança 2334 em 2010. Participamos em todas as fases da lei, inclusive das resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Eu queria só fazer uma breve colocação. Essa nossa lei tem uma característica interessante, porque foi uma lei construída por profissionais de várias disciplinas, foi inter e multidisciplinar. A redação da lei não é a redação de engenheiros de barragem. Teve engenheiro de barragem envolvido no processo, mas a redação final dela tem a mão de vários profissionais, vários atores envolvidos na área de segurança de barragem, que ela é sistêmica. Bem, no Brasil, o CBDB tem dado uma colaboração muito grande a nível de publicação, promoção de eventos, está presente em várias discussões de segurança de barragem, e aqui eu fiz um breve histórico. Por exemplo, nós começamos a nossa luta em 2003, quer dizer, 30 anos atrás, muito antes desde o acidente de Euclides da Cunha, mas trazendo o mais recente de Cataguases, que foi o catalisador do processo da regulamentação de segurança no Brasil. Quando houve o acidente de Cataguases, o comitê começou a se engajar com essa equipe do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e trabalhamos monitorando o avanço da nossa regulamentação. E nesse meio termo, nesse período de 2013 a 2009, tivemos que conviver com uma série de acidentes importantes e a lei ainda não tinha sido regulamentada. Ela só foi regulamentada em 2010. O pontapé foi em 2009, o acidente com barra de algodões 1. Foi um acidente também de grandes proporções e de consequências bastante, foi na dia talvez o checkmate. E nós temos hoje um grande acidente, acidente de Mariana, onde o arcabouço legal que está hoje vigente no Brasil, estamos caminhando para 6 anos, está aí e ele está sendo testado agora com um grande acidente. O que é que eu digo? Nós construímos um arcabouço legal bastante completo. A lei de segurança de barragem, eu diria que talvez seja uma lei nota 7 para o setor hidrelétrico, que tem uma cultura de segurança mais organizado, e talvez seja uma lei, nota 7 para o setor e nota 10 para o outro setor menos organizado, que é o de recursos hídricos e de mineração, que tem duas vertentes bastante diferentes, o bem organizado e o mal organizado. O problema é que é uma lei única para atender realidade distinta, organizações distintas. A lei de segurança é uma só, o que ela diz é para o setor hidrelétrico cumprir, a mineração cumprir, e recursos da mesma forma e com realidades distintas. Nós temos um esforço muito grande de não só regulamentações de inspeções, monitoramento, isso já existe,
toda essa estrutura já está disponível e ainda, o colega falou algumas contribuições a nível de publicação no Brasil. A própria Agência Nacional de Água, por conta da lei, ela construiu os manuais de segurança em cooperação com o S-Corp Engineer e o LENEC e o COBAS. Esses manuais já estão sendo praticamente, serão distribuídos. Manual de inspeção, manual de revisão periódica, manual de ação de emergência. O que eu costumo dizer é o seguinte: o que fazer e como fazer está escrito. Nós temos toda essa ferramental no Brasil. O que nós precisamos, na minha opinião, é o ambiente para que essas coisas aconteçam. Precisamos focar no órgão de fiscalização, que para fazer a nossa lei funcionar, o órgão de fiscalização tem que estar bem estruturado, fisicamente e com qualificação técnica. O CBDB tem assumido esse papel na qualificação, tem promovido cursos, treinamentos, assim por diante, que é um esforço muito grande. Nós temos que correr atrás do passivo, do prejuízo que foi muito grande. Acumulamos muitos problemas ao longo desses 30 anos. Então, eu diria que nós temos linha de defesa, essa é a nossa lei de segurança, e por conta da lei, o positivo que nós temos hoje no Brasil é essa estrutura criada por conta da lei. Nós temos a Agência Nacional de Água, o Sistema Nacional de Informação de Segurança de Barragem, tem, quer dizer, a agência orquestrando os atores, que são os principais os atores de fiscalização, e, por sua vez, cada um na sua área de influência, trabalhando. Estão todos trabalhando, eu tenho transitado em várias esferas, todos estão trabalhando para que a lei aconteça. Desde quando a lei ela foi entregue em 2010 virou lei, eu não observei nenhuma crítica do grupo do setor técnico com relação à lei. Muito pelo contrário. O entendimento que a lei, do jeito que ela está, deixa como está a lei e vamos fazer com que ela aconteça e dê resultado. Nós queremos resultados da lei. E hoje nós temos esse ferramental para isso. Por favor. Bem, a nossa lei, eu vi que a canadense tem uma parte de punição, de multas e assim por diante. Na discussão da lei, chegamos à conclusão que não haveria necessidade, porque nós temos no Brasil, tem a lei de responsabilidade fiscal, lei de crimes ambientais, Código Civil, uma série de legislações que dariam suporte à necessidade de punição do descumprimento da lei. Isso tem um entendimento se é isso aí. Para frente. São as portarias, disponibilizadas por vários órgãos. Tem a contribuição da ANA, várias resoluções, o DNPN também várias resoluções, até a resolução sobre o plano de ação de emergência, o DNPN, e a ANEEL está saindo também com o plano de ação de emergência recentemente. Por favor, próximo. Bem, a dificuldade é colocar o perito em segurança de barragem em todas as fases do empreendimento. Ele não pode estar presente na fase de construção, por exemplo. Ele tem que estar presente na fase de concepção do empreendimento. Concepção, escolha do local da barragem, quer dizer, o anteprojeto, o projeto básico, executivo, a construção, a operação e até você evoluir para a fase de abandono. A lei prevê isso e isso, na verdade, não é uma fase não é uma tarefa muito fácil, você colocar esses atores de operação e segurança para dialogar. E a cultura de segurança. E a lei, novamente aí, e a questão que a lei fala da comunicação, tem que ser a transparência, a lei fala, e a comunicação sobre a barragem e os riscos da barragem para a população. Isso tem a ver com o plano de ação de emergência, para que as coisas fiquem mais, para que os danos sejam menores sobre o impacto sobre a população, entendeu? E a nível de você ter um plano de ação de emergência que deve ser, de alguma forma, externalizado, para que, quando uma coisa estiver fora de controle, a população, por si só, junto com os defensores civis que têm a obrigação, comecem a tomar suas providências. E a promoção de mecanismo, por favor, eu vou deixar aí, pode passar o próximo, por favor. E tem esse documento da nossa lei, o Plano de Segurança de Barragem. Ele é um documento onde o empreendedor, quer dizer, é o responsável direto pela segurança da barragem, o empreendedor, e ele tem que ter os recursos necessários para garantir a segurança. Ele ali tem qual é a estrutura organizacional que ele dispõe para tomar conta das barragens dele, qual a qualificação do pessoal técnico que ele tem para tomar conta das barragens dele, as inspeções, os procedimentos que ele adota, os relatórios que ele gera, se ele trata as informações, interpreta para tomar uma decisão. Então, essas ferramentas todas estão no documento que é, eu diria, o norte, é o Plano de Segurança de Barragem que está na lei. E esse plano de segurança de barragem, além disso, ele incorpora o plano de ação de emergência se o dano potencial for alto, que a nossa lei também classifica as barragens por categoria de risco e dano potencial. Bem, a qualificação técnica de profissional de segurança de barragem não se faz da noite para o dia. Você tem um profissional de segurança, ele tem que ter uma maturação de pelo menos 10 anos no setor, para poder identificar que uma anomalia ela pode disparar para uma condição sem controle ou não,
para não estar disparando providências desnecessárias, isso é tudo um processo lento. E, no caso, o nosso plano de segurança de barragem, que está sendo regulamentado, já foi regulamentado, estamos avançando nesse sentido. Por favor. E, próximo, por favor, pode passar. Bem, eu diria porque depois do acidente de Mariana, houve talvez a lei, a culpa é da lei, a lei não é culpa, não tem culpa, a lei para mim não é nenhum vilão, muito pelo contrário, a lei é uma linha de defesa. O que, na minha visão, eu diria que seria a visão do próprio CPDB também, quer dizer, o arcabouço, evidentemente, podemos fazer alguns ajustes nela, mas no momento é fazer com que o que está na lei e as suas resoluções sejam de fato cumpridas, atendidas, e isso precisa realmente de recursos para isso, porque a reclamação geral é que os órgãos não têm recursos para fazer os seus EPAR e assim por diante. Não tem condições para providenciar treinamento, capacitação, então isso ainda é um caminho crítico que precisamos vencer nesse sentido. O plano de ação de emergência, por favor. Avança novamente, está avançando. No caso, nós temos a revisão periódica. A revisão periódica a lei exige você fazer a cada ciclo de 5, 10 anos, a depender da classificação da barragem, é uma revisão como se fosse uma retroanálise, verificar qual a condição da barragem hoje em termos de segurança à luz do conhecimento atual, do estado da arte hoje. É uma tarefa um tanto quanto difícil, porque nós temos como caminho de dificuldade também é documentação. Nós temos milhares de barragens sem documentações incompletas. E você, para chegar a uma verdade, você tem que ter as informações numa mesa. Entendeu? A verdade, porque a informação é crucial. Esse é um caminho crítico também. Por favor. Avançando. Está voltando. Próximo. Obrigado.